Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Essa história de Êxodo, ela é incrível, porque fala da libertação, ou melhor, a proposta que Deus tinha para o seu povo, que era uma vida totalmente livre, livre de uma escravidão ao qual eles estavam sendo subjugados já há muito tempo. É interessante a gente encontrar algumas coisas, e eu fico bastante à vontade nessa noite, porque eu sei que isso está bem fresquinho, essa história na mente, no coração da maioria de vocês. A gente vai entendendo não só o que Deus vai fazendo com o seu povo, falando com o seu povo, mas a gente vai entendendo também o que o inimigo, ele vai tentando fazer para segurar uma vida que Deus tinha planejado, profetizado, liberado para a vida daquele povo, daqueles irmãos. A gente percebe um inimigo fazendo de tudo e usando algumas estratégias, técnicas de negociação para tentar segurar o povo na escravidão. Quem aqui é da área de vendas? Quem já fez um cursinho de vendas? Aí, chegou mais gente. Já ouviram falar de técnicas de negociação? Mas é de Deus, né? As técnicas de negociação da Ero são de Deus. Eu quero falar das do diabo hoje. Mas as da Ero é de Deus. O tema da palavra dessa noite é negociando com o inimigo. Porque a gente vai perceber ele fazendo de tudo com aquilo que estava ao seu alcance, o próprio inimigo, para tentar segurar aquele povo. Mas vamos começar entendendo então todos os símbolos, né, que essa história vai desvendando para nós. O Egito, hoje, simboliza o mundo. Um mundo sem Deus. Ou melhor, uma vida longe do Senhor. O Egito, aqui para nós, fica fácil de nós entendermos como pessoas que estavam escravas, ou melhor, feitas escravas de um reino natural, um reino que existia nele propósito, que existia nele valores, que existia nele também uma missão, mas tudo isso centrado no quê? Centrado no homem. A história conta que Deus levanta Moisés para liderar então a saída daquele povo da escravidão do Egito, rumo à terra que Deus tinha para eles. Um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de provisão, mas principalmente um lugar onde o Senhor estaria no centro.
no centro de tudo. Todas as coisas passariam pela presença de Deus. Aquele povo estava sendo convidado não a viver somente numa terra com a presença de Deus, mas adorarem aquela presença que estaria naquele lugar com eles. Mas a história vai mostrar para nós que eles precisariam se mover para este lugar, caminhar para aquela terra. Mas como nem tudo na nossa vida é 2 mais 2 igual a 4, ou não sei se na tua é, porque às vezes a gente ouve algumas coisas, entende algo, mas parece que a conta ela vai ficando mais complexa do que uma conta simples, como vai que vai dar tudo certo. Aqui tem uma terra e está tudo liberado. A história revela um inimigo presente entre aquele povo, e agora eu trago essa história para nós. Um inimigo presente entre nós e uma palavra de Deus, tentando de tudo, então, para manter aquele povo e nos manter longe do que Deus tem preparado para nós. Então, esse é o contexto dessa história, esse é o contexto do livro de Gênesis. Não que nós vamos dar importância nessa noite, uma importância exagerada para o inimigo, mas como parte de um treinamento, amém? Nós não podemos fazer de conta que ele não existe, nem menos subestimá-lo, porque senão a conta seria exatamente essa. Tem uma palavra de Deus para mim, tem uma promessa, eu vou. É a fé que está envolvida? A fé, eu vou tentar fazer com que ela surja dentro da minha vida, e eu vou dar o passo que Deus está me chamando a dar, então eu vou conquistar. Mas o que essa história mostra para nós é que além disso, existe um inimigo. E a gente não está falando muito do inimigo, né? Mas no ano de treinamento, eu creio que a gente precisa falar. Porque a gente precisa saber o que está acontecendo ao nosso redor. A gente não pode ser inocente. A gente não pode ir em alguns momentos de peito aberto. A gente, em alguns momentos, precisa ter um senso de defesa espiritual nas nossas vidas. Por quê? Porque existe sim um inimigo que está e vai continuar fazendo de tudo com as suas técnicas apuradíssimas de negociação para colocar água no nosso feijão. Acho que não foi boa essa, né? Não, né? Tem uma outra, é que daí já não é de Deus, água no chope, Sandro, entendeu? Por isso que eu falei água no feijão. Azedar a marmita, melhorou. Bom, vamos para o texto bíblico que é melhor, né? Êxodo capítulo 6, a gente vai começar, versículo 7 e versículo 8. Aqui vai contando então a história, a palavra que Deus tinha e como estava chamando o seu povo para viver fora de um sistema de escravidão. Versículo 7, o Senhor falando, os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Versículo 8, e os farei entrar na terra que, com mão levantada, eu jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade, porque eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 8, versículo 1. Diz assim, vá ao faraó, agora uma palavra do Senhor já, adiantando essa história, aquilo que precisaria acontecer, Moisés, à frente, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para quê? Para que me preste culto. Em outras palavras, deixe o meu povo sair desse sistema de escravidão, para que eles finalmente me adorem. Porque existe um conceito inicial que é revelado aqui para nós pela palavra de Deus, que é muito importante para as nossas vidas,
que a adoração, ela só é possível para alguém que é livre. Amém? O povo era escravo, estava sendo chamado para adorar ao Senhor em outro lugar. Essa é a proposta que Deus tinha para eles e a proposta que Deus tem para nós, porque nós adorarmos ao Senhor com tudo o que nós temos e nós somos, só é possível, e nós vamos ver isso nessa história, se nós estivermos livres. Porque se nós estivermos presos a algumas coisas, sejam elas conceitos, ou sejam elas coisas, nós dificilmente teremos a liberalidade que a liberdade faz com que a gente adore o Senhor plenamente, com todo o nosso coração. O Juliano falou no momento hoje da oferta a respeito de um coração, que ele é livre, que ele é alegre, que ele adora com entendimento ao Senhor nessa hora, mas isso só é possível dentro desse conceito. Então o Senhor estava chamando aquele povo para viver uma vida de liberdade, e nessa vida de liberdade é possível então a adoração. Agora, a história fica muito interessante e reveladora para nós a partir deste momento. Faraó, depois de perceber que a coisa estava ficando séria para ele, eu não sei se você percebe isso, cada momento ele vai percebendo que aquela história de todo aquele povo, toda a sua mão de obra ir embora, estava cada vez mais se concretizando. No começo era apenas uma história, no começo era muito improvável que aquilo aconteceria, mas a gente vai percebendo aqui o Faraó na figura do nosso inimigo hoje, que ele vai percebendo que aquele povo realmente poderia experimentar uma vida fora daquele lugar de escravidão. É claro que isso vai ficando claro para ele, porque tudo aquilo que Deus falava através de Moisés se concretizava. Ele, sem poder para desfazer as palavras que Moisés e Arão estavam trazendo para aquele reino, ele tenta, de algumas formas, então, com muita astúcia, segurar aquele povo. E a primeira tentativa de Faraó, ou melhor, o inimigo, para impedir que aquele povo tirasse aquela palavra de Deus da cabeça deles, foi abalar a fé daqueles homens, aumentando a sua carga de trabalho. Pausa dramática. Entendeu? Pensamento do inimigo. Um povo extremamente ocupado e cansado, cheio de problemas, pode ser um balde de água fria na sua fé e nessa ideia maluca de procurar uma terra nova para se viver. Uma boa estratégia, talvez para impedir essa história de vida na igreja, de ter tempo para uma vida de adoração, de repente estar tão desocupado, entre aspas, para você começar a pensar que existe algo além do trabalho, das ocupações, do cansaço. Esse é o pensamento que esse texto revela para nós, que ele é um pensamento que veio da onde? Veio do inimigo.
Estratégia do inimigo identificada. Hipnotizá-los com o cansaço, problema e agitação. Pastor, você por acaso está querendo dizer que a sobrecarga de trabalho é do inferno? Olha, vamos por partes. Se a tua carga de trabalho hoje é nível escravidão, que te impede de ter uma vida livre e que busca o que Deus já revelou para você, que é o teu lugar, sem poder viver aquilo que está no teu coração, que Ele mesmo colocou para você, a respeito do grande sonho que Ele tem para a tua vida. Se você hoje caminha com uma sobrecarga, nível escravo, eu estou aqui nessa noite para te dizer que seria muito importante que você orasse por isso. Amém? Para que o Senhor abra uma porta dele e você não fique mais sobrecarregado, preso e de forma alguma impedido de adorá-lo pela tua carga de trabalho. Agora eu sei que esse é um assunto muito delicado e todo mundo está olhando para mim e falando, meu Deus, né? Não sei nem se eu concordo. Não vou nem perguntar quem não concorda, com medo de apanhar. Apanhar não, né? Mas eu estou fazendo academia, ninguém mais me bate. Hoje me matriculei. Mas eu sei que é um assunto delicado. E eu posso falar para vocês que eu já passei por vários estágios e estações de uma vida profissional. Já vivi esse momento. Já identifiquei esse momento. E já orei para que Deus me livrasse desse lugar. Então é claro, gente, que existem momentos nas nossas vidas, mas eu sei que você sabe que o que eu estou te falando em nome de Jesus é para você ficar atento para quê? Existe uma vida que o Senhor está nos chamando a viver, que ela é completa. Nós não poderemos mais, de forma nenhuma, ser subjugados na nossa vida de propósito, de conceito e de valores. Existe algo que Deus revela para nós, traz para nós, que está claro, e nós, se vivermos algo que está sendo contrário a uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós não poderemos pensar que nós somos incapazes de encontrar algo melhor, ou vivermos de acordo com aquilo que nós sonhamos. Nós precisamos rapidamente nos posicionar e falar, eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida. E essa palavra vai se cumprir, e tudo o que faz parte hoje da minha vida, ela vai se alinhar com aquilo que é de Deus, perfeito dele para mim. Amém? Então nós vamos continuar trabalhando, glória a Deus. Mas nós seremos promovidos, aleluia! Não? É isso aí, né? Glória a Jesus. Não que a promoção vai fazer você trabalhar menos, porque muitas vezes, quando você é promovido, você trabalha ainda mais. Mas existe algo que Deus revela para nós nesse texto, que foi uma estratégia do inimigo de tentar paralisar aquele povo, aumentando a sobrecarga e fazendo com que eles nem mais sonhassem. Isso está claro, não está nem escondido no texto. É claro para nós que toda essa estratégia foi para que aquele povo parasse de sonhar a palavra que Deus tinha para eles. Mas a gente vai avançar nessa história. Porque quando Moisés chega novamente com a frase, deixe o meu povo ir, Faraó então definitivamente abre negociação.
E ele faz 3 propostas. Preso. Hã? O que eu falei preso? Ele faz 3 propostas para não perder aqueles escravos. Anota então essas 3 propostas nessa noite, que elas vão ser muito importantes para nós, todos nós, nesse ano de treinamento, porque nós precisamos estar sensíveis a essas propostas. Primeira proposta, Êxodo capítulo 8, versículo 25. Diz assim: então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Aqui já estava na 4ª praga, se eu não me engano. A 4ª praga já havia sido liberada ou estaria sendo liberada, a 4ª praga. Então algumas coisas já tinham acontecido, o inimigo sabia já que algo estava acontecendo. Então, já temendo que aquele povo poderia sair, ele inicia então, para de uma forma desesperada, tentar segurar aquele povo para eles não avançarem nessa ideia. E ele traz então essa primeira proposta. Agora se coloca nessa história, em nome de Jesus. É tão sutil, mas ao mesmo tempo, quando a gente enxerga, faz tanto sentido para nós, que a gente não tem como correr mais desse texto. Ele fala: não saiam do país, podem ir adorar o Senhor, mas aqui no Egito, capítulo 8, versículo 28, ainda nessa negociação, porque um bom negociador, ele não descansa. Ele vai insistindo, ele vai argumentando, ele vai tentando pegar a pessoa, até mesmo pelo cansaço. E ele diz agora no versículo 28 do capítulo 8, disse o faraó: eu deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. Primeiro, nessa negociação, ele fala para eles não saírem daquele lugar. Depois ele começa a ceder um pouco, porque estava impossível aquela negociação, e ele faz essa proposta que para ele seria muito importante. E a proposta é: ok, tudo bem, mas não se afastem muito. A proposta do inimigo, clara para nós: não sair, nem se afastar do Egito. Nós já descobrimos que dentro dos símbolos que esse texto traz para nós, o Egito aqui é o mundo. É claro que eu não estou falando para nós que nós devemos nos isolar do mundo. Jesus, ele viveu no mundo, mas ele não era sócio, não tinha uma vida em comum com o mundo. Ele era um missionário no mundo, ele era a luz do mundo, ele era a referência de uma vida com Deus para o mundo, no meio do mundo. Mas o inimigo traz aqui uma proposta que faria com que aquele povo não saísse desse lugar e de alguma forma pudesse fazer um arranjo na sua vida espiritual e trazer adoração sem se ausentar do mundo. A proposta de Faraó era viver o cristianismo sem a mudança geográfica e espiritual de valores, missão e propósito. Olha a loucura dessa proposta. Existe uma separação que Deus nos revela que nós precisamos viver, que é essa mudança geográfica e espiritual do nosso coração, dos nossos valores e dos nossos, ou melhor, do nosso propósito, que é revelado pela presença do Senhor, junto com uma palavra que Ele traz para nós. E quando isso acontece, os nossos valores, a nossa missão e as nossas ações, elas automaticamente mudam. É por isso que alguém, quando tem um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro com Ele, em qualquer lugar do mundo, essa pessoa passa por algo que nós chamamos de conversão. Ou seja, ele mudou a sua posição geográfica e espiritual. Ele mudou o seu sistema. E a nossa adoração a Ele, então, a nossa consagração,
a nossa separação passa a fazer parte deste novo território a qual nós passamos a viver. Nós não precisamos mais, ou melhor, nós não precisamos nunca forçar ninguém a nada em uma vida espiritual, sabia? Nós não poderíamos e nós não conseguiríamos forçar ninguém a uma vida de adoração, que seria uma vida de consagração, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de acordo com os princípios que a própria palavra de Deus traz para nós. É impossível. Alguém pode até tentar. Nós sabemos que existem os simpatizantes da palavra de Deus. Muitas vezes nós chegamos na igreja, sim, né, como simpatizantes. Isso é bom, isso eu gosto, isso eu concordo. Mas, a partir do momento que nós temos uma conversão nas nossas vidas, nós automaticamente mudamos o nosso status e nós passamos a viver então em um outro lugar. A Bíblia fala que nós não somos desse mundo, o Evangelho de João fala sobre isso. Nós passamos então a fazer parte de um reino que ele é espiritual, que tem os seus princípios, os seus valores, a sua missão, e nós descobrimos o nosso propósito. Isso é trazido para nós. Então, seria impossível um reino fazer a fusão com um outro e a negociação dos princípios e dos valores fazerem parte dessa mistura. Amém, igreja? Mas a proposta do inimigo aqui para esse povo que estava sendo chamado para viver de uma forma livre era que eles não se ausentassem tanto daquela terra. Mas eu posso ampliar isso dizendo que essa terra não era apenas aquela terra que eles conheciam e pisavam sobre elas, mas era o que aquela terra representava para eles. Era aquele próprio sistema de vida na qual eles estavam acostumados a viver e a obedecer. Nós estamos sendo chamados ainda hoje a vivermos em um outro lugar, em uma outra terra. Não que nós vamos sair dessa terra. Nós continuaremos, mas tudo aquilo que faz parte do chamado e a revelação que Deus traz para nós, desde o início do nosso encontro com Jesus, é o que vai fazer com que as nossas próximas escolhas, decisões sejam tomadas, sem ninguém precisar interferir. É claro que nós cremos num sistema de discipulado, como eu falei 15 dias atrás, mas ele serve para quê? Para nós lembrarmos uns aos outros daquilo que a palavra de Deus, que é o nosso novo sistema e lugar que nós vivemos, ela mostra para nós. Mas isso é tão importante que o inimigo sabia que se aquele povo continuasse preso àquele sistema antigo, eles nunca poderiam viver naquela terra que Deus estava chamando para eles e serem absolutamente livres. Quando nós entendemos isso, nós descobrimos que a única maneira de nós nos afastarmos deste país, que se chama Egito, dos seus conceitos, dos seus valores e do seu propósito, valores, conceitos de um mundo totalmente caído, é nós buscarmos a imersão nesse outro mundo que Deus está nos chamando a viver. E como nós fazemos isso? Conhecendo este novo lugar. Seus valores, o que Deus pensa. E é por isso que Deus nos chama, então, a essa imersão e essa experiência pessoal com a sua palavra. Como nós podemos nos libertar de tudo aquilo que nós carregamos uma vida inteira, porque nós não nascemos
e nos convertemos. Mesmo aqueles que nasceram num lar cristão e tiveram uma experiência com Jesus muito novinhos. Algumas coisas, a Bíblia fala que elas vêm junto conosco, por causa justamente dessa natureza caída. E nós vamos absorvendo, então, esse sistema de escravidão, nós vamos nos acostumando a viver dessa forma, mas chega um dia onde nós encontramos a luz de Jesus, e nós aceitamos essa nova vida, mas nós, é claro que enfrentaremos tudo isso que estava já dentro de nós, e seria impossível se nós não tivéssemos à nossa frente, então, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é tão incrível, porque todas as vezes que nós meditamos nela, mesmo quando nós já conhecemos a história, mesmo quando nós já sabemos até com quantos anos Moisés, ele morre e ele casa. Alguém lembra com quantos anos Moisés casou? Como? É certo? Eu que estou perguntando, né? Casou com 40. Com quantos anos Moisés morreu? Mais, 120. Mesmo se a gente conhece detalhes dessa história, não tem como nós não sermos mais uma vez surpreendidos pela leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque ela tem esse poder de mudar aquilo que é a nossa essência. É assim que nós mudamos. E é claro que o inimigo vai fazer de tudo, com todas as suas armas de negociação, para nos afastar deste lugar, que é longe desse sistema no qual nós já vivemos uma vida inteira, e nós sabemos muito bem o que é ser escravo. As nossas emoções, a nossa alma, os nossos pensamentos, tantas coisas nós já vivemos nas nossas vidas, e nós sabemos que enquanto elas não são liberadas pelo Senhor, elas continuam ali tentando nos subjugar e nos fazer escravos. E é por isso que o inimigo vai continuar fazendo de tudo para não deixar nós termos essa experiência maravilhosa que Deus nos chama a ter com Ele, que é uma vida livre. Livre. Você foi chamado para experimentar a liberdade na plenitude dessa palavra. E eu libero sobre você nessa noite, em nome de Jesus, uma liberdade da parte do Espírito Santo que vai constranger o teu coração com tanta leveza que você vai experimentar, recebendo essa palavra que Deus está trazendo no teu coração. Porque o inimigo, uma vez que ele é desmascarado, nós facilmente olhamos para o outro lado. Isso está claro na Bíblia, e nós vamos pegar essa palavra para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? A segunda proposta de Faraó para manter os seus escravos presos a ele é ainda mais covarde, talvez eu possa dizer. O texto está em Êxodo capítulo 10, do versículo 11 do versículo 8 ao versículo 11. Êxodo 10, do 8 ao 11. E a história estava acontecendo, mas a negociação também estava quentíssima. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão então, prestem culto ao Senhor, ao seu Deus, mas digam-me, quem irá? E Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Disse-lhes Faraó: vocês
vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças, porque de forma alguma isso acontecerá. Só os homens poderão ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Lembra da mesa de negociação? De novo, algo importante estava acontecendo e algo estava sendo enfrentado no mundo espiritual para que fosse liberado ou não. E mais uma vez eu digo isso para você, se algumas coisas parciais são liberadas, nós até podemos receber parte, mas o todo, o inteiro não. E muitas vezes nós estamos nos acostumando a viver com uma parte. E é exatamente o que o inimigo faz aqui, ou tenta fazer, sabendo que aquela palavra de Deus já havia sido liberada. Estava sendo confirmada cada uma daquelas pragas que seguiam a desobediência de Faraó, aquela ordem que Moisés trazia. A segunda proposta do inimigo foi a tentativa de impedir que adoremos a Deus com a nossa família. Se você parar para ler essa história agora de novo, você vai ouvir o inimigo falando exatamente essa palavra aqui. Você pode ir, mas se contente e dê graças a Deus que eu estou deixando você sair, mas a tua casa, aí não. A tua casa eu não libero. A tua casa seria você pedir demais. É essa a proposta covarde que o inimigo joga na mesa para tentar fazer com que aquele povo aprovasse algo que para eles poderia ser bom, mas incompleto. Agora nós sabemos que sempre a palavra que Deus libera para nós, para um homem de Deus, tem a ver com o quê? Tem a ver com a sua família. Abraão, em ti e tua casa serão abençoadas todas as famílias da terra. A salvação de Noé, a mesma palavra. A salvação de Noé foi liberada para ele, pela obediência daquele homem. Foi liberada para ele, mas não só para ele. Foi liberada para ele e para os seus filhos. Existe uma briga para impedir a nossa adoração em família. Eu acho que você já percebeu isso. É a história daquela conta que não fecha às vezes. 2 mais 2 teria que ser 4. Existe essa palavra de Deus para mim. Mas no meio tem um inimigo. E nós não podemos desconsiderar mais isso dos nossos caminhos, principalmente nesse ano de treinamento. Existe um inimigo tentando fazer com que não o todo seja liberado para nós. A proposta dele aqui também é clara. Isso pode acontecer com você, mas os teus filhos, não. Mas essa palavra que Deus trouxe para nós e continua trazendo para nós nos dias de hoje, ela é, sim, em nome de Jesus, uma palavra que é válida para toda a nossa casa. É claro que nós podemos pensar a nossa família, aqueles que têm 14 tios e 38 sobrinhos. Alguém tem mais de 10 irmãos aqui? 5. Ali ganhou, a Shakira ganha. Quando a palavra de Deus trata a respeito de uma autoridade que nós temos sobre a nossa família, é claro que ela trata sempre com alguns princípios. Então existe um princípio sempre que vai operar em meio a tudo isso,
que é do livre-arbítrio. Todas as pessoas, elas continuarão tendo o livre-arbítrio, mas essa palavra, ela é eficaz para dentro da nossa casa, que se chama as pessoas às quais estão sob a nossa autoridade. Então, a tua casa, os teus filhos, os teus pais, eles fazem parte de uma promessa que Deus liberou para nós, que liberou para você. E se de repente, em alguns momentos na tua vida, ou talvez nesse momento que você está vivendo, você está percebendo que tudo isso faz sentido para você e te alcançou, e você olha talvez a dificuldade que está para que essa palavra se cumpra e seja da mesma forma eficiente no coração de toda a tua casa. Eu te digo isso em nome de Jesus. A palavra de Deus que foi liberada para nós e continua viva e eficaz, é uma palavra de salvação para toda a nossa casa. E o inimigo, ele não pode tentar fazer com que a gente pare de buscar e de chamar à existência essa palavra que foi liberada para nós. O livro de Josué, no versículo, acho que no capítulo 24, se eu não me engano é 24, 25, ou 24, 24, é um momento ali, auge na vida de Josué, que Josué ele fala o seguinte: no que cabe a mim, Josué ele diz, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, existe uma palavra de Deus que foi liberada para nós, e assim como esse entendimento de Josué precisa estar da mesma forma nos nossos corações, eu e a minha casa, nós todos serviremos ao Senhor, porque essa é uma palavra completa de Deus para a minha vida, e que alcança, em nome de Jesus, pelo poder dessa palavra e pela vida que ela carrega, toda a minha casa, e eu não abro mão, e eu não negocio de forma nenhuma ninguém mais da minha casa. Eu me posiciono, mas eu também passo a ser um agente de salvação, contribuindo para que essa palavra ela tenha efeito imediato na minha casa. E eu falo isso para todos os pais que estão aqui nessa noite. Não poupe esforços para aproximar os teus filhos da presença de Deus. Não poupe esforços. Nós temos hoje um life de pré-adolescentes, de adolescentes, de jovens. Ele está em plena atividade. Estava de férias, acabou as férias. Glória a Deus. Plena atividade. Existe uma programação semanal. Mas é claro que existem as distâncias. Mas aquilo que nós não investimos hoje é o que sempre vai fazer falta para nós lá na frente. Se o nosso investimento hoje é pegar o nosso carro e levar os nossos filhos para um lugar onde a palavra de Deus e onde aquele ambiente vai influenciá-lo, eu vou fazer isso, porque isso cabe a mim. Eu e a minha casa diz de um posicionamento não só de boca para fora, mas com comprometimento. Na semana passada nós tivemos uma experiência maravilhosa aqui durante o culto. Durante o tempo de louvor, tempo de adoração, uma adolescente ouviu pela primeira vez o Espírito Santo falando no seu ouvido. Voz audível. Pré-adolescente. Ela chegou em casa, no caminho mesmo para casa, ela foi repartindo com seus pais aquilo que o Senhor havia falado com ela, que para ela era uma coisa que ainda era uma interrogação a respeito da entrega de Jesus na cruz por ela. Ela não conseguia entender aquilo, mas em meio a uma música, em meio a um tempo de adoração, aquela pré-adolescente ouve da parte do Senhor e muda tudo dentro dela. Agora, como nós não vamos considerar isso? Como nós vamos achar que tudo bem o meu filho estar na minha casa, porque a presença do Senhor também está ali?
Isso é verdade, mas como nós não vamos olhar que existe um lugar onde se chama a reunião dos santos, onde aqueles estão buscando a presença do Senhor, que Deus não vai se manifestar de uma forma poderosa, se é no quarto do meu filho, ou se é na reunião da igreja, ou se é no life. Eu estou totalmente comprometido com a salvação da minha casa, porque essa palavra é uma palavra para toda a minha casa, os meus filhos. Eu estou comprometido também com a minha família. Eu faço disso a minha missão. Porque o reino ao qual eu pertencia dizia que era tudo sobre mim, centrado no homem, centrado nas minhas necessidades e no meu tempo, nas minhas motivações, se eu estou bom ou se eu estou ruim. Mas a palavra de Deus vai mostrando para nós que as motivações todas, elas também são feitas novas dentro de nós, quando nós nos aproximamos do Senhor. E tudo aquilo que diz respeito à missão que Ele tem para as nossas vidas, passa a ser afetada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo em nós. Então nós passamos a ser cooperadores, colaboradores do reino de Deus, e nós não aceitamos mais, em nome de Jesus, uma palavra de contentamento com parte da nossa família, dos nossos filhos e dos nossos pais salvos. Eu não aceito. Não está mais em negociação a partir de hoje, na minha vida, a salvação parcial da minha casa. Porque essa palavra eu também tiro da negociação. Porque nós vamos aprendendo que algumas coisas elas não são negociáveis, mas isso não quer dizer que a proposta não vai chegar para nós. Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4, só para ilustrar isso. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos, eles se enchem daquilo que é precioso e agradável. Nós precisamos, para dentro das nossas casas, os nossos relacionamentos familiares, de discernimento e sabedoria, para que toda a nossa casa experimente aquilo que Deus tem para todos nós, em nome de Jesus. Amém? É claro que isso também vale para os relacionamentos de casais, né? Outro dia eu ouvi dizer que nem sempre é isso que acontece dentro das casas, casamentos. Eu vi até uma historinha de algumas mulheres que esperavam casar com um príncipe montado num cavalo, mas descobriram que não casaram com o príncipe, casaram com o cavalo. Vale para toda a nossa família. Amém? Nós sermos cooperadores com essa palavra que foi liberada para nós. Existe uma guerra no reino espiritual para impedir que a nossa casa esteja conosco e que a nossa casa seja uma casa de adoração. Eu quero acelerar para nós terminarmos com a terceira proposta. Êxodo, capítulo 10, versículo 24. E a gente vai perceber 3 propostas, então, que fizeram parte das coisas que, para Faraó, eram as coisas que ele não abriria mão para que essa liberdade fosse cedida para aquele povo. O contrário, então, fica fácil a gente entender que uma dessas 3 coisas, se continuassem operando ou influenciando a vida daquele povo, eles ainda, de alguma forma, continuariam escravos daquele reino natural. Versículo 24 de 10 diz assim: então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, mas vocês vão deixar as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. A última proposta do inimigo talvez também passou desapercebido por você em algum momento na leitura dessa grande história.
Mas qual foi a terceira proposta aqui do inimigo? Vocês não vão adorar a Deus com os seus bens. Essa é mais uma proposta do inimigo. Eu só estou falando de coisas delicadas hoje. Não é verdade? Tocar nos nossos filhos, nossa família. Tocar nos nossos valores, o lugar que nós estamos vivendo. Agora, enxergar que existiu aqui uma proposta sutil do inimigo para que aquele povo pudesse sair, mas que eles não adorassem ao Senhor com os seus bens. Nós temos uma grande resistência quando nós falamos de dinheiro, mas são 2.350 versículos que falam sobre dinheiro, bens e posses. Quase a metade das parábolas de Jesus, elas falam sobre isso. Olha que incrível o caminho que a Bíblia vai mostrando para nós, esse povo que está sendo chamado para viver livre. Também dessa escravidão que se chama dinheiro. Provérbios 3, versículo 9 e 10, fala, é um texto bastante importante a respeito da generosidade, da honra, mas o comecinho começa assim: honre ao Senhor com os seus bens. Aqui, a gente pega no contexto original, no texto mesmo, a gente vai descobrir esse honre ao Senhor como faça distinção, ou melhor, preste culto ao Senhor com os seus bens. Atos capítulo 5 conta a incrível história de Ananias e Safira. A gente não vai entrar nesse texto, mas Pedro pergunta para ele: por que você mentiu ao Espírito Santo quando o assunto era a tua oferta? E Pedro mesmo responde no versículo 3 e 4. Se você quiser estudar essa história depois, Atos 5, versículo 3 e 4. Pedro responde para ele dizendo: porque foi Satanás que encheu o teu coração. Começa com uma ação do Espírito de Deus no coração dele e termina com Satanás ganhando o seu coração. É uma história, então, que mostra uma briga pelo coração na oferta, quanto aos bens, aquilo que nós temos, que também faz parte, inegociavelmente, de uma vida de adoração que é reservada apenas para pessoas que estão livres. Final da história, spoiler violentíssimo, esse casal morre. Agora note que a briga não era pela oferta, porque ele trouxe uma parte da oferta. Parte, sempre parte. Parcial, sempre proposta do inimigo para tentar nos enganar com algo que não está de fato acontecendo ou sendo verdade inteira nas nossas vidas. Ele trouxe uma parte. A briga não era pela oferta, a briga ali era pelo coração daquele casal. É claro que quando nós falamos do propósito dos dízimos e das ofertas, nós precisamos entender definitivamente que o propósito dos dízimos e das ofertas na casa de Deus não é para a manutenção da casa. A manutenção da casa é um efeito colateral. O propósito de Deus para as nossas ofertas em adoração é adoração. É por isso que Deus nos chama para esse ato de coragem e de fé, porque Ele faz parte de um sistema dos céus que se chama adoração, mas que só é possível para aquelas pessoas que foram livres. Não são mais escravas do dinheiro.
Eu não sei se é só comigo que já aconteceu, eu vou falar porque eu acho que foi. Aponto o meu celular para o QR Code. QR Code projetado aqui. Eu olho para o saldo. Oh, Deus, o Senhor conhece todas as coisas, inclusive o meu saldo. Estava pensando em algo que eu queria falar para o Senhor lá em casa. Eu não vou fazer oferta aqui agora, porque eu acho que pode acontecer alguma coisa, e isso, na verdade, era uma reserva santa. Eu tinha. É claro que eu já falei e volto a falar que é um assunto delicado e não é um assunto que nós ficamos insistindo, porque nós sabemos que faz parte de uma revelação que todos nós precisamos ter. Amém? Mas como fugir desse texto? Como fugir de uma palavra que esclarece para nós que nós retermos a adoração com os nossos bens é uma proposta do inimigo e não é uma proposta de Deus. Como nós fugimos de 3 propostas que eu creio que seriam as mais importantes a nível de segurar alguém num sistema de escravidão com este mundo e nós não fazermos nada para nós levantarmos as nossas mãos e falarmos: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu quero ter um coração que ele é totalmente desprendido das coisas que faziam parte de um mundo que eu conhecia. Eu quero ter um coração que apenas corresponde agora ao coração de uma pessoa que é livre. É claro que existe um ouro gigantesco aqui nesse ponto. O inimigo sabe que quando nós estamos sem os nossos bens na adoração, nós não estamos completos e nós perdemos uma bênção, a bênção da lei da semeadura e da colheita. Deus está nos chamando para uma vida de adoração, assim como chamou aquele povo. Amém? E para isso não pode existir dentro de nós nenhum resquício de escravidão. Feche um pouquinho os teus olhos. Se quiser deixar as suas coisas agora de lado, para você ficar totalmente conectado com a presença de Jesus que está aqui neste lugar. Oh Deus. Deus, quando nós olhamos para essa história, Deus, com coragem, quando nós olhamos para essa história, Pai, com verdade, Deus, entre nós e a Tua presença, nós sabemos que essas coisas têm sido difíceis para nós, Senhor. Mas, Deus, nós podemos olhar nessa noite, Pai, para uma palavra, Deus, que está nos atraindo, Senhor, a cada dia mais. Nós estamos sendo atraídos, Deus, pelo Teu amor. Nós estamos sendo atraídos, Pai, pela Tua palavra. E, Senhor, nós queremos continuar sendo confrontados, Pai, por ela, Senhor, pela Tua palavra. Deus, agora o Senhor tem liberdade, Deus, para falar conosco nessa hora, para mostrar para nós, Deus, algumas coisas que talvez nós tenhamos permitido, Pai, ficar nessa mesa de negociação, Deus. Talvez nós, em algum momento, aceitamos, Pai, essas propostas, mesmo sem esse discernimento todo, Pai, essa clareza que agora chega para nós.
Talvez, Deus, em alguns momentos nós temos negociado, Pai, este lugar no qual nós estamos vivendo as nossas vidas, Senhor. Nós estamos fazendo as nossas coisas, nós estamos tendo, Pai, o nosso sistema todo de motivação, Pai, acionado, Senhor. Pai, mas nós nessa hora com coragem, nós queremos te pedir, Senhor, olha para tudo isso, Senhor, agora dentro de nós, que pode estar, Senhor, nos roubando a uma vida de liberdade, a qual o Senhor tem falado que nós somos chamados a viver, Senhor. Nós não somos ignorantes, porque nós conhecemos a Tua palavra, Deus. E nós queremos ser responsáveis nessa hora, Pai. Olhando, Pai, com coragem aquilo que o Senhor vai revelar para nós, quando nós te mostrarmos as coisas que nós cedemos nas nossas negociações, Senhor. Pai, nós nessa noite, nós olhamos para a nossa casa, Deus. Talvez nós temos negociado o nosso tempo, Pai. Nós temos negociado, Senhor, Pai, até mesmo a nossa fé para liberar de novo uma palavra, Senhor. E Pai, para me esforçar e investir ou continuar, Pai, investindo, Senhor, naquilo que é eterno e o que o Senhor está, Pai, revelando que é para toda a minha casa, Senhor. E os meus bens, Deus. Assim como Jesus um dia ficou sentado naquele lugar, percebendo as pessoas trazendo as suas ofertas, e descobriu ali uma senhora trazendo do pouco que ela tinha, com alegria, honrando ao Senhor. O Senhor encontrou ali adoração, Deus. Pai, o Senhor tem liberdade para nos confrontar nessa noite, Senhor, porque as estratégias para nos roubar são do inimigo, mas a palavra é Tua, Deus. A palavra de vida e de liberdade é Tua, Senhor. E nós agora, nós olhamos para a Tua palavra, Senhor. E nós pedimos que ela seja totalmente agora como um espelho diante de nós. Talvez nós estejamos agora diante de 3 espelhos, Senhor. Nós sabemos que seria muito difícil para nós, Pai, mas o Senhor sempre providencia um caminho. É o que nós recorremos nessa noite, Deus, entendendo essa história, compreendendo o nosso coração, mas querendo que o Senhor faça algo nessa noite dentro de nós, para que essa liberdade nos alcance. Fique em pé nessa hora. Adora o Senhor por um momento, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que está nas tuas mãos nessa hora. Adora o Senhor com todo o teu coração neste momento. Oh Jesus, santo é o teu nome, Deus. Nós estamos diante da tua santidade, Senhor. Nós estamos diante da tua palavra que é a verdade, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Santa é a tua palavra, Senhor. Como nós poderemos, Deus, fugir da tua presença? Para onde nós iríamos, Senhor, sem a tua presença, sem a tua palavra, Deus? Por isso faz algo nessa noite em nós. Pai, nos marca nessa noite com a tua palavra, Senhor. Deus, vai profundo em nós nessa noite, Deus. Nós não queremos sair deste lugar, Pai, da forma que nós éramos conhecidos no reino espiritual. Nós não queremos mais, Pai, viver algo, Deus, que cheira a negociação em cima de negociação, Pai. Nós não queremos mais, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor.
Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele parte o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, me deu plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Fique ainda com os teus olhos fechados, nós vamos terminar com uma oração nessa noite. Se você estiver sentado, peço para você ficar em pé e você colocar a mão no teu coração nessa hora, pelo menos uma das suas mãos. Deus, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar, Pai. Essa não é uma palavra ou uma proposta de homem, Senhor. Essa é uma palavra Tua de vida para nós, Deus. Essa é uma palavra Tua que foi direcionada para o Seu povo, Deus, que vivia em uma realidade e que sofria, Pai, o efeito da escravidão, o efeito, Senhor, de prisões que estavam dentro deles, Pai, o efeito de consequências, um povo que vivia sem esperança, um povo que nem mesmo conhecia o que era a liberdade. Mas o Senhor, só o Senhor, Pai, pode fazer isso conosco. Pai, nos mostrar algo que nós não conhecemos, Deus, e que talvez nós nunca vivemos, Senhor.
Pai, eram mais de 400 anos daquele povo, Senhor. Não existia ninguém ali que havia nascido e experimentado uma realidade diferente daquela. Escravos, sempre na falta, sempre na miséria, sempre na desconfiança, sempre na dúvida, sempre no medo, sempre com o inimigo opressor nas suas costas, sempre com cargas e mais cargas de trabalho. Mas Deus, mesmo se essa hoje é a realidade nossa ou de alguns que estão aqui, Senhor, o Senhor da mesma forma, Pai, consegue, Pai, nos mostrar, Deus, que existe um lugar novo que nós somos chamados a viver, e que Ele é real e Ele é verdadeiro. E esse lugar está diante de nós nessa noite, Senhor. E nós queremos olhar para este lugar nessa hora, como uma palavra que o Senhor está fazendo com que ela, Pai, se torne, Deus, concreta diante dos nossos olhos. Pai, existe liberdade sim da Tua parte para nós, Deus, e nós queremos nessa hora apenas nos arrepender, Senhor, daquilo que por ignorância ou talvez por medo nós fizemos com as nossas vidas até aqui, mesmo conhecendo este lugar que o Senhor prometeu para nós vivermos, Pai. E nós cancelamos, pela Tua misericórdia e graça, na autoridade do Teu poderoso nome, Senhor Jesus, toda negociação que nós já cedemos, e nós nessa hora nós tomamos de volta toda a palavra que o Senhor liberou para nós, Pai, sendo a nossa única verdade, caminho, a nossa única verdade, o nosso único caminho. E nós dizemos ao mundo espiritual nessa noite, que nós estamos caminhando para essa terra de liberdade, essa terra onde nós poderemos adorar ao Senhor, com as nossas mãos levantadas, livres de toda amarra, de toda prisão, de tudo aquilo que um dia já foi efeito sobre as nossas vidas, mas hoje todas essas cadeias, todas essas prisões, elas são abertas na autoridade do nome de Jesus, porque existe uma palavra liberada para nós, de liberdade, e nós chamamos essa palavra para nós, e para dentro das nossas casas, para as nossas finanças. Nós somos livres para adorar ao Senhor, nós somos livres para entrar numa vida nova, totalmente liberada do medo. Nós lançamos fora nessa noite todo medo, nós lançamos fora toda ansiedade, nós lançamos fora tudo aquilo que o inimigo trouxe com as suas artimanhas para a nossa casa. Nós não aceitamos, nós somos livres, com misericórdia e graça, nós somos livres, fluindo sobre nós, somos livres. Você precisa cantar isso nessa noite.
vamos terminar nessa noite liberando essa palavra para alguém que está próximo a nós. Você vai falar para alguém que está próximo a você, olhando nos olhos dessa pessoa, você vai falar para ela: você é livre. Deus te fez livre. Deus está te chamando para liberdade nele. E se o Espírito Santo trouxer algo para você continuar a repartir com essa pessoa, você também é livre, amém? Faz isso. E com essa palavra nós estamos nos despedindo nessa noite, na liberdade do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe para você viver uma semana livre, absolutamente livre, leve, em nome de Jesus.